Está entrando no ar pela TV Pinheiro o Trocando Ideias, seu programa de variedades. Hoje vamos falar sobre profissões que precisam ser mais valorizadas na sociedade e algumas que até mesmo são um pouco desconhecidas. Vem com a gente trocar essa ideia! Semanas e até meses sem ver a família. Pelas estradas, o volante é o maior companheiro desses trabalhadores que são responsáveis pelo abastecimento da sociedade. Caminhoneiro, a profissão que o Brasil e o mundo passou a respeitar. O repórter João Vitor Ribeiro vai explicar o porquê. É isso mesmo, Joyce. Quem acompanhou a paralisação dos caminhoneiros viu a força desses trabalhadores e a importância que eles têm para a economia do país e para o nosso bem-estar. A greve teve início no dia 21 de maio, durou 10 dias e paralisou as principais rodovias do país e gerou uma crise de abastecimento de produtos. A batata, cebola, ovos, verduras e algumas frutas sumiram das prateleiras dos supermercados, assim como gás de cozinha, que também não era possível ser encontrado. E, quando encontrado, chegava a custar o dobro do preço. A falta de combustível trouxe muita dor de cabeça, principalmente para as empresas de transporte público, que precisou reduzir a circulação dos ônibus. Quem tentou encher o tanque do carro de passeio teve que rodar a cidade em busca de combustível. O principal motivo para a greve foi a nova política de preço da Petrobras, que acabou pesando no bolso dos caminhoneiros. Entre as reivindicações estavam a redução da carga tributária sobre o diesel, a zeragem da alíquota de PIS/PASEP/CONFINS e a isenção da contribuição de intervenção no domínio econômico. Para atender as reivindicações dos grevistas, o governo divulgou uma redução de 46 centavos no preço do óleo diesel, a liberação da cobrança de eixo suspenso de caminhões vazios em pedágios e a promessa de que a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, contrate 30% de seus fretes com caminhoneiros autônomos. Acredita-se que a greve dos caminhoneiros tenha provocado um rombo de 15 bilhões de reais no PIB do país. João Vitor Ribeiro, para o estúdio. Quando o assunto é emprego, logo vem à cabeça profissões como advogado, médico e engenheiro, não é? Mas além desses, existem muitos outros trabalhos, alguns tão inusitados que vão te surpreender. Você já ouviu falar em inspetor de cuspe? Na Índia, o problema de pedestres cuspindo nas vias públicas é tanto que a prefeitura contrata inspetores para inibir os cuspidores, que podem ser multados ou ter que limpar o cuspe. A multa é alta e a maioria prefere limpar. Falando em coisas desagradáveis, tem o esterilizador de elefantes. Sem muitos detalhes na imagem, já dá para ter uma noção do que esse bravo guerreiro enfrenta em seu emprego. Sexador de aves. Acredite ou não, saber se o pintinho é do sexo masculino ou feminino é uma profissão muito bem paga. Quem é que não gosta de ir dormir quentinho em dias frios? Em alguns países, tem hotéis que oferecem o serviço de aquecedor humano. São pessoas contratadas para deitarem na cama dos hóspedes e aquecê-los. Muito parecida com essa, tem o dorminhoco profissional, contratado por cientistas para pesquisas ou por empresas de colchões. Ganhar para dormir, o emprego dos sonhos de muita gente. Empurrador de gente. Em Tóquio, no Japão, o metrô no horário de pico precisa deles para dar aquela, digamos, ajudinha para as pessoas entrarem nos vagões. Para você que é fã do Ace Ventura, o detetive de animais, essa profissão não fica só nos filmes de comédia. Ela existe e ajuda a achar animais de estimação perdidos. Quem disse que não dá para se divertir trabalhando não conhece os especialistas em tobogãs. Aquele trabalho super maneiro de descer pelas curvas do brinquedo para saber se ele tá bom ou não para o uso. Tem aquele emprego que é mais assustador, como provador de caixões. Digamos que não é muito agradável, mas que garante mais conforto para quem já passou dessa para melhor. Mas se o falecido não tinha muitos amigos, não se preocupe, que no velório não vai faltar emoção se contratar as carpideiras. Trata-se de mulheres que trabalham para chorar em situações como essa. Seja testador de odores, auxiliar de lutador de sumô, enxugador de gelo ou até testador de supositório, qualquer trabalho é digno e deve ser respeitado.
Pense bem antes de reclamar do seu trabalho e dê o seu melhor. No próximo bloco, você vai saber mais sobre uma profissão muito nobre, o gari. E ainda receberemos em nosso estúdio um professor. Não saia daí, o Trocando Ideias volta já! Você é daqueles que joga lixo na rua sem se importar com as consequências e com os trabalhadores que buscam deixá-la limpa? Pois bem, o repórter Edilson Barsoski conta como é a rotina dos garis. Eles estão lá, todos os dias, fazendo um trabalho que às vezes nem percebemos, mas se eles deixam de executar por um dia, logo notamos a diferença. Estou falando dos garis. Com seus uniformes laranjas e seus utensílios, estes trabalhadores podem ser vistos por toda a cidade. Para Ana Lúcia, com seus 20 anos de Conlurb, ela agradece o apoio da população. A população agora elas têm ajudado bastante. Depois que a companhia implantou o lixo zero, eles se conscientizaram bastante, principalmente porque se jogarem lixo na rua, eles são multados. Ela também reconhece a importância de seu trabalho. A importância é a cidade mais limpa, né? Dar uma visualização melhor para na natureza, eu acho, né? O nome Gari é uma homenagem ao francês Aleixo Gary, que fundou a primeira empresa de coleta de lixo aqui na cidade do Rio de Janeiro. De lá para cá, muita coisa mudou. Este serviço hoje pertence à prefeitura da cidade. Dia 16 de maio, aqui no Rio de Janeiro, é comemorado o Dia do Gari, uma data para lembrar a esses trabalhadores e à sociedade o quanto seu trabalho é importante. Mas nem sempre o trabalho de Ana Lúcia é reconhecido. Ela nos conta que já passou por situações inusitadas. Uma vez eu estava trabalhando, varrendo uma rua, aí uma criancinha foi e jogou um lixo a mãe dela, me desculpa, jogou o lixo no chão. Aí a criancinha foi, mãe, não pode jogar lixo na rua não, mãe. A tia da escola explicou que não pode jogar lixo na rua. E a mãe me vendo, ficou meio assim, não sabia onde botar a cara. Os garis já sofreram bastante preconceito, até em rede pública, quando o jornalista Boris Casoy utilizou termos que menosprezavam a profissão. Boris foi condenado a pagar uma indenização ao gari que se sentiu ofendido. Os garis também praticam várias ações de conscientização para a sociedade. Uma das mais lembradas foi quando a Conlurb deixou de coletar o lixo deixado pelos banhistas na praia de Copacabana. Uma montanha de lixo assustou quem passava pela praia na manhã seguinte. E para os cariocas, os garis deixam seu recado. Jogar lixo nas ruas, nos mares, quando forem às praias, recolherem seus lixos. Eu acho que se conscientizar, né, que tudo limpo é melhor. Pois é, assim como as profissões já apresentadas, os professores também não são tão valorizados, nem pelo governo, nem pelos estudantes, não é verdade? Então nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor universitário Gutenberg Barbosa. Seja bem-vindo, Gutenberg. Obrigado, Joyce, pelo convite. Então, você pode falar um pouco pra gente como você decidiu ser professor? É uma longa história e ao mesmo tempo uma curta história. Me vem à minha memória a adolescência. Né? Nas férias, quando você está querendo brincar, né? Correr, subir em árvore, eu brincava de escolinha. Né? Pegava os meus amigos, as minhas amiguinhas, a gente montava uma escolinha e eu era sempre o professor. Não sei porquê, mas eu queria sempre estar, talvez por eu ser mais velho, alguns anos mais velho. E, enfim, todo mundo entrava na minha onda. E fui crescendo, né? Me tornei jornalista e para essa coisa que o destino te leva sem você saber o porquê, eu comecei a dar aula em faculdade particular e gosto muito do que faço. Hoje eu me vejo muito mais como professor do que como jornalista, na verdade. E o que você tem a dizer pra gente sobre a desvalorização do professor aqui no país? Eu acho que ele sempre foi muito desvalorizado, diferente de outras culturas. A gente sabe que no Japão o único ser que o imperador presta reverência ao professor, porque ele sabe da importância. Aliás, se eu estou aqui, você está aqui, as pessoas que estão em casa nos assistindo, evidentemente eu falo, acho que não são analfabetos, evidentemente. Aquelas que têm um mínimo de conhecimento acadêmico foi por causa de um professor. Se o médico hoje é um médico, se hoje o jogador de futebol ganha milhões de reais, é porque ele aprendeu minimamente a assinar o nome dele ou ler aquele contrato. Então esse profissional não é pelo fato de eu ser professor.
eu valorizo, tanto quando eu fiz meu mestrado, a primeira pessoa que eu fiz a minha homenagem na minha dedicatória foi a minha professora, não aquela da faculdade, que também ajudou, mas a minha primeira professora que me ensinou a ler e escrever. Se não fosse ela, eu não teria chegado aonde cheguei também, claro, com meu esforço, evidentemente. Então, eu acho que essa cultura de desvalorizar o professor é um desestímulo justamente para quê? Para que a gente mantenha uma sociedade mais ignorante, no sentido ruim da palavra, desconhecimento, e que não questione o fato que ela tem direitos a serem cobrados. Porque o governo, por exemplo, só nos obriga a ter deveres, né? Mas nós temos direitos também. E essa sociedade que desconhece os direitos, ela fica silenciosa. Por quê? Porque ela não tem conhecimento, ela não tem informação. Recentemente houve um caso de um aluno que agrediu o professor. Como é que você vê isso? Você já passou por alguma situação difícil como essa? Fisicamente eu nunca fui agredido. Até porque se um dia eu for agredido, eu não vou agredir o aluno. Eu vou à delegacia e vou fazer uma queixa contra esse aluno. Ou aluna também, a gente também não sabe, né? Maria da Penha para os meninos também. Mas eu acho triste isso. Eu acho triste porque o professor está ali para ajudá-lo a construir, a crescer na vida. Essa pessoa que toma essa atitude, esse rapaz, essa moça, ela está com complicação lá atrás, na família dela. Ela deve conviver num ambiente familiar, minimamente, que é uma desordem total ali. A agressão deve ser uma prática comum. Não é pela força que você convence. Claro, eu já tive alguns atritos com os alunos, eu não sou santo, os alunos também não são, mas nada que chegou a esse ponto. Até se um dia chegar, espero que nunca chegue, evidentemente a coisa não será resolvida entre tapas e beijos, será entre ele, o aluno que me agrediu, e a justiça. Como o estudo e a valorização do professor pode mudar as novas gerações? Eu acho que quanto mais formado o professor, melhor, mas ele vai ter uma cabeça mais ampla em relação a isso. O problema não depende só do professor, é o aluno também querer. A gente ouve muito falar, o colégio tal é ruim, a faculdade tal é ruim, mas é aquela velha frase que todo mundo já ouviu, principalmente na faculdade. Quem faz faculdade é o aluno. Existem faculdades pequenas que mandam para o mercado profissionais maravilhosos e universidades gigantescas, com faculdades ali dentro, que não acontecem. Por quê? Porque é um alinhamento, né? O professor, evidentemente, ajuda muito, mas o aluno tem que querer. Por mais conhecimento que esse professor tenha, por mais que ele passe, por melhor que seja didática, por mais que ele seja amigo, o outro vai ter que querer, senão a coisa não acontece. E se o outro é o aluno. Não adianta, por exemplo, ele não vir à aula, não adianta numa revisão de prova ele não aparecer, durante a aula ele fica com o celular o tempo todo. Eu tenho casos de dando aula de redação, o aluno está lá, vendo rede social, teclando, e a coisa está acontecendo lá. Eu estou na minha posição de professor. Cabe ele ter a posição dele de aluno que queria aprender. Não posso pegar na mãozinha mais. De que forma vocês, professores, são recompensados quando veem os seus alunos se tornando grandes profissionais? Eu acho que a sua pergunta já é a resposta, na minha resposta. A melhor coisa do mundo, assim, pelo menos para mim, da área do jornalismo, e também eu atuo na área da publicidade, como professor de publicidade menos, é quando eu leio um jornal e o nome do aluno está lá. Quando eu ouço no rádio, eu vejo na internet, o aluno falando o nome dele, o nome da internet. E na televisão, quando ele aparece em vídeo. Gente, é tão bacana você apontar. Hoje mesmo eu tive uma experiência parecida. Uma aluna que trabalha numa emissora grande aqui do Rio de Janeiro, ela foi falar comigo e os alunos falaram assim, você conhece? Eu falei, é minha aluna. Sabe, não é o fato dela estar numa posição legal, é saber que você foi um dos profissionais que construiu um pouquinho de tijolinho daquela profissão, colocou naquele profissional ali, e hoje ele é aquele ali também por sua causa, não só e exclusivamente. É muito prazeroso você ver quando um aluno vence qualquer mídia. É claro, televisão é uma coisa mais exposta, mas é muito bacana você ouvir, por exemplo, de manhã, antes de trabalhar, eu ligo uma rádio AM e eu ouço uma aluna, né, reportando, tem uma que está estagiando lá. É gostoso, sabe? Eu conheço, sabe? É um prazer. É como se fosse um filho que está se dando muito bem profissionalmente na vida. Que o aluno é um caso, assim, é um filho que a gente não teve, mas que a gente adota com todo carinho. Hoje está muito difícil lecionar, né? Também tem os baixos salários e tudo mais, então as pessoas estão desistindo dessa profissão. Como é que você vê isso? Eu acho que eu daria um recado até para aquela câmera ali. Não desista nunca de ensinar. Porque é isso que faz o homem crescer. Independente se é uma educação acadêmica, disso que você está falando, mas qualquer ensino bom, positivo é válido. E é uma pena, né? Mas os baixos salários sempre foram muito constantes nessa profissão, infelizmente. Eu me assusto um pouco, e desculpe os jogadores de futebol, você pagar milhões de dólares para um cara para jogar 90 minutos, o cara joga 2 dias e está cansado, exausto.
Hoje eu estava conversando com uns alunos meus e eles falaram, nossa, você trabalha muito. Eu falei, os únicos dias que eu tenho disponíveis na minha vida durante a semana é quarta-feira à noite e sexta-feira de manhã, porque as turmas não abriram. E eu dou aula sábado, inclusive. E não é num só lugar, em vários lugares. Estou cansado? Estou, mas primeiro o prazer de trabalhar. E se eu trabalho muito é porque eu não sou um jogador de futebol que fala às vezes errado, que jogam e tem milhões de pessoas aplaudindo. Nada contra a profissão de jogador de futebol, mas eu acho que existe uma desvalorização. É o que eu falei há pouco. Esse jogador de futebol, ele sabe ler um contrato e assinar por causa de um professor. E esse professor, sim, lá da base mesmo, deveria ter um salário melhor para poder dar uma qualidade melhor de ensino para esse rapaz ou para outras pessoas que são seus alunos. Muito obrigada, Gutenberg. Obrigado a você, Joyce. Veja no próximo bloco uma entrevista para você saber tudo sobre os bibliotecários. E mais, uma profissão que muitos não querem nem ouvir falar, mas é muito importante para toda a sociedade. Não saia daí, o Trocando Ideias volta já. Você já se perguntou como é o dia a dia dos coveiros? Quais são as principais funções desses profissionais? O repórter Antônio Gadelha foi descobrir. Acompanhe. Um lugar que muitas vezes parece um museu com várias estátuas e grandes esculturas, também é o local de uma profissão bem complicada, que muitos nunca cogitaram ou querem exercer. Mas sem ela, não saberíamos o que será dos restos mortais da nossa sociedade. Chamados de sepultadores ou agentes de apoio, os coveiros, como são de fato conhecidos, participam dos nossos piores momentos e tornam-se elementos de dolorosa parte da vida, a perda de um ente querido. Para trabalhar nesta atividade, Rosilda Evaristo, que tem 14 anos de profissão, nos conta o que precisa. Quando a pessoa precisa, né? Não é que já faz tudo, não é base, não é capim, não faz tudo. Coveiro aqui é isso, faz tudo. Além do psicológico muito bom e a convicção de que os mortos não fazem mal a ninguém, no dia a dia desses trabalhadores é possível ver a arrumação dos túmulos, a limpeza do ambiente e a condução dos defuntos até a sua cova. Aqui neste cemitério, a quantidade de túmulos é superior a 10 mil e por dia são enterrados de 15 a 20 corpos. A profissão coveiro é uma profissão que necessita bastante de pessoas, porém, quase ninguém está disposto a trabalhar aqui, neste lugar. Para quem acha que a profissão é fácil, está bastante enganado. É necessário um grande equilíbrio emocional e isso para todas as profissões que trabalham no cemitério. Achava muito ruim estar no cemitério, no enterro de familiar e acabei vindo trabalhar aqui porque eu tinha meio medo, meio anseio assim. Afinal, é preciso ter sensibilidade para lidar com a dor do próximo. Muito choro de familiares, gritos assim, que não era para ter ido, porque ele era tão bom, assim, essas coisas mexem com o sentimento das pessoas. Portanto, todas as profissões são importantes, desde quem traz a vida como os médicos, aqueles que ensinam como os professores e aqueles que enterram como os coveiros. Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio a bibliotecária Raquel Matos, que vai nos falar um pouco sobre essa profissão. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Então, como é que você decidiu seguir essa profissão? Bem, porque eu também, primeiramente, gostava muito de ler. Estava sempre lendo, estava sempre buscando isso desde pequena. Só que durante a profissão você não tem tempo de ler. Só que você indica livros, você pesquisa sites, você está sempre em contato com o público, então você está sempre lendo, estudando de alguma maneira. Isso é uma das funções. E quais são as principais funções do bibliotecário? Atendimento ao público, catalogar, disponibilizar o livro nas estantes para o público ter contato sempre, dependendo do tipo de público, porque cada biblioteca tem um direcionamento, mas essa é uma das principais funções. E você acha que a sua profissão merece mais reconhecimento? Por quê? Sim, porque assim, o nosso país assim, não dá a devida atenção à cultura. Então, como assim, a pessoa que não tem assim, a devida leitura, não tem um pensamento crítico, então você é mais fácil de ser manipulado, mais fácil de ser... então a pessoa que não tem um contato assim, direto com a leitura, que está sempre buscando, de alguma maneira, não é facilmente manipulado. Então não tem a devido reconhecimento por conta disso.
E para você, qual a importância da leitura e da sua profissão na vida das pessoas? Bem, para tudo, de um modo geral, também para ter uma leitura, um pensamento crítico, e também para uma boa educação, que é a base, é a leitura. E qual a maior dificuldade enfrentada por vocês, bibliotecários, aqui no país? Mais reconhecimento, mais empregos, tanto no privado, principalmente no setor público, porque é exigido muito em concurso público auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca. Não há, e a classificação eles não atribuem a biblioteconomia em si. E o piso muito baixo, muito inferior, além do que seja literalmente exigido. Hoje em dia existem muitos livros, né, na internet, e-books, PDFs. Você acha que isso pode vir a prejudicar o seu trabalho? Não. Porque até no meu trabalho atual eu crio e-mail, eu disponibilizo em PDF, eu disponibilizo sites, não só que auxilia não somente ao meu público, como também a mim. Mesmo para o que eu estou ajudando, eu estou ajudando a mim também, porque eu estou disponibilizando livros, PDFs, seja como for, sites que as pessoas estão buscando. Então, Raquel, já que você trabalha com livros, você pode indicar 2 livros para os nossos telespectadores? Seria do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos, que é assim, um embasamento ótimo que o autor passa, e também aquele de Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que é também, de modo geral, mas realmente é ótimo também, uma ótima leitura. Muito obrigada, Raquel. Obrigada. No programa de hoje nós vimos tantas profissões maravilhosas e que merecem ser respeitadas por igual. Na semana que vem nós iremos falar sobre festa junina. Aguardo vocês. Tchau! A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.